Salve, salve, família vascaína! Estamos chegando com o nosso conteúdo diário de Vasco aqui no canal e os desdobramentos da derrota para o time do Botafogo. Vamos aos destaques de hoje. A atualização da tabela do Brasileirão e hoje tem jogo que interessa ao Vasco. As chances matemáticas do time em pegar vaga na Libertadores e Fernando Diniz assume a responsabilidade pela derrota no Clássico. Deixe o seu like e colabore na meta de 1.500 likes. Tá começando mais um Vascão Notícias. Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos 7 jogos pela rodada 32 do Campeonato Brasileiro. Vamos aos resultados. O Bragantino bateu o Corinthians 2-1, o Vitória venceu o Internacional por 1-0, o Sport perdeu em casa para o Juventude 2-0, a derrota do Vasco para o Botafogo 3-0, mesmo placar de Atlético Mineiro sobre o Bahia na Arena MRV. Fora de casa, o Cruzeiro bateu o Grêmio por 1-0 e um empate na Vila Belmiro entre São Paulo e Flamengo em 2-2. Os jogos de hoje, às 7h30 no Maracanã, tem Fluminense e Mirassol, jogo que interessa ao Vasco, né? O Vasco ainda tem chances matemáticas de G7. Às 8 horas, tem Ceará e Fortaleza no Castelão e 9h30 da noite, fechando a rodada 32, tem Palmeiras e Santos no Allianz Parque, às 9h30 da noite. Vou colocar a tabela de classificação na tela para a gente acompanhar a situação do Vasco da Gama, que segue ali no nono lugar, mas o que? Viu o Botafogo se distanciar em 9 pontos. Então o G6 praticamente a gente disse adeus. Ainda dá um G7. A distância é de 5 pontos, mas como eu mostrei aqui, o Fluminense joga hoje ainda contra o time do Mirassol. O G4 hoje com Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Mirassol. O Z4 com Santos, Juventude, Fortaleza e Sport. Na artilharia do campeonato, Arrascaeta e Caio Jorge estão na ponta com 17 gols. O vice-artilheiro do campeonato é Pablo Verratti com 14. Próximo jogo do Vasco é neste sábado, 6 da tarde, contra o Juventude, em São Januário. Na entrevista pós-jogo, o técnico Fernando Diniz assumiu a responsabilidade pela partida ruim diante do Botafogo. Ele também respondeu sobre a entrada de Matheus França e acabou culpando Hugo Moura por um dos gols sofridos. O placar de 3-0 refletiu que foi o jogo. O Botafogo, tirando os minutos iniciais do jogo, que o Botafogo estava respeitando bastante, a gente estava com controle sem agredir muito. Máximo até 10 minutos do jogo. Depois o Botafogo foi dominante, a gente marcou mal e jogou mal. Então o placar refletiu que foi o jogo e eu sou o grande responsável por isso, porque foi uma partida que a gente praticamente não teve chance de ganhar o jogo. Eles criaram mais do que a gente, eles finalizaram mais, acho que tiveram também mais posse, marcaram melhor, fizeram mais falta, uma vitória meio inquestionável. O jogo estava 1-0, o pessoal motivo que a gente estava perdendo, a gente precisava empatar o jogo. O Matheus França tem treinado também nessa função, precisava de um jogador que conseguisse chegar mais à frente, que desse ritmo. Isso até melhorou. O Hugo tinha entrado no lugar do Barros para ficar mais por trás para dar contenção, ele passa e deixa o meio exposto. O Matheus também estava fora de posição e tomamos um gol de contra-ataque. Ali praticamente definiu os rumos da partida, depois tomamos um gol de bola parada. Quem errou o passe pro Hugo Moura foi o Ryan, né? E se o Hugo Moura não pode subir, é um pouco contraditório para quem, quando toma um gol, já coloca o time todo para frente, desorganizando o meio-campo. Então, assim, gostei da parte que o Diniz assume a responsabilidade pela derrota, porque, na minha opinião, é realmente o principal culpado, mas eu acho que ele dá essa queimada no Hugo Moura aí. Tem alguma coisa entre Diniz e Hugo Moura, talvez isso explique porque o Hugo Moura não é titular ao lado do Barros. Diniz completou 33 jogos no comando do Vasco. Agora são 12 vitórias, 10 empates e 11 derrotas. O ataque, que não marca há 2 jogos, tem 52 gols e a defesa sofreu 45. O aproveitamento
é de 46%. Ainda é um bom aproveitamento, né, pessoal? Em resultados é um bom trabalho. Mas como a expectativa acabou subindo, esses dois jogos acabaram decepcionando e frustrando o torcedor vascaíno. Nas chances calculadas pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, o Vasco tem hoje 80% de chance de voltar a disputar a Sul-Americana pelo segundo ano seguido. Já para a Libertadores, as chances caíram pela metade e hoje só 7% de chance de chegar no G7. Com a vitória de ontem, o Cruzeiro é mais um a garantir matematicamente a vaga. O Mirassol deve ser o próximo. Para quem tem curiosidade sobre rebaixamento, o Vasco tem hoje menos de 1% de chance de disputar a segunda divisão. Sport, Juventude, Fortaleza, Vitória e Santos são hoje os mais cotados para o descenso. Pessoal, a vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro ainda pode acontecer, mas está cada vez mais difícil após as derrotas para São Paulo e Botafogo. E tem enquete para a gente medir como está a confiança dos inscritos do canal para esta possível vaga de G7. Opção 1, sim, ainda dá para conseguir a vaga. Ou opção 2, não, aqui acabou. Manifeste a sua opinião, o link para votar está aí na descrição do vídeo e a enquete será encerrada na sexta-feira. Meus amigos, é o seguinte, o time vinha bem, vinha ganhando jogos, somando muitos pontos, deu um salto na tabela de classificação e a nossa expectativa veio junto. As derrotas para Botafogo e São Paulo acabam frustrando bastante e dando aí um pouco de choque de realidade sobre o que o Vasco vai conseguir no Brasileirão. Mas antes de tudo, para mim, antes da gente ficar falando de vaga, nós temos que voltar a jogar bola, voltar a jogar bem. O Diniz tem que parar um pouco de bagunçar o time. Eu acho que é um pouco natural dele. Ele gosta de jogar para frente. Quando você escolhe Fernando Diniz para treinador, isso está no pacote. Mas ele precisa dosar isso um pouco, precisa de ter um pouco ali de tempero na hora de colocar o time pra frente. Eu acho que lá pros 40 do segundo tempo, até um pouco antes, uns 30, 35, beleza. Tá perdendo o jogo até ali, aí vamos pro tudo ou nada. Agora já no intervalo, com 10 minutos de segundo tempo, eu acho precipitado e por 2 jogos consecutivos não funcionou. Então, assim, nós temos que cobrar os jogadores uma melhor performance, mas o Diniz tem que se ajudar mais nessa questão. Então, antes de qualquer coisa, vamos voltar a jogar um bom futebol. Quem não acompanhou a nossa live pós-jogo com as notas para as atuações dos jogadores e do técnico Fernando Diniz, eu vou deixar o card passando aqui no cantinho, é só você clicar e conferir. Quem é Vasco, deixa o like, quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Valeu, Vasco, tamo junto e até lá.